Olá, meus amores! Nesta aula, nós vamos falar sobre algumas funções do nosso cérebro aqui, né? Não estou aqui para falar sobre teoria, né? Que eu não quero tomar tempo de vocês com isso, mas trouxe aqui um básico para você entender por que que você está neste piloto automático, né? O que que o teu cérebro faz aí com você e que mantém você neste piloto automático, por que que as coisas acontecem dessa forma com você. Então, vou trazer aqui você para o meu computador. Eu trouxe aqui, né, essa pesquisa onde fala sobre a função do cérebro reptiliano. É sobre ele que nós vamos falar, né, sobre o nosso cérebro reptiliano, que é essa parte vermelhinha aqui, ó, embaixo do nosso cérebro. Qual é a função que ele tem, né? Por que que ele nos deixa nesse piloto automático? Bom, o cérebro reptiliano é considerado a região mais primitiva do nosso cérebro humano, responsável por regular as reações instintivas, especialmente aquelas associadas à sobrevivência, né? Então, ele está responsável por regular as nossas reações, né? Então, ele é instintivo. Quando eu falo que nosso cérebro é instintivo protetor, é porque a gente pode observar no tempo das cavernas, não existia lá muitas informações, né, como tem hoje. Tem muitas informações. E os homens do tempo da caverna, né, as pessoas daquele tempo, os homens, as mulheres, as crianças, eles estavam sempre neste modo fuga ou luta, né? O modo de fuga ou luta é ou você luta quando aparece o perigo, que é a onça, o leão, né, os animais ferozes, ou ele luta para sobreviver, ou ele foge para sobreviver. Então, os homens na caverna, quando a gente fala sobre como que eram nossas respostas, né, antigamente, como que a gente reagia, estávamos sempre no piloto automático do luta ou fuga. Essa era uma forma de sobrevivência antigamente, né? E é claro que hoje, por mais que nós fomos evoluindo como seres, com consciência, com experiência, né? Com essa vasta informações sobre a nossa vida hoje, mas mesmo assim o nosso cérebro, ele continua a ser o reptiliano e ele continua nos colocando neste modo de luta ou fuga, lutar ou fugir. É o nosso modo de sobrevivência, né? E muitas vezes hoje nós continuamos nessa luta, né, diante dos acontecimentos que vêm lá de fora, né, diante do perigo, ou quando alguma coisa não sai muito bem, o nosso cérebro, ele ainda nos coloca nesse piloto automático de ou eu luto muito para ter uma coisa, ou eu luto muito para conseguir realizar uma coisa, ou eu acabo por fugir, eu acabo por desistir, acabo por, né, ficar ali naquela sensação de procrastinação, né? E isso é piloto automático, isso não é porque você quer, é o teu inconsciente que ainda está nesse modo de luta ou fuga diante dos desafios que você encontra no dia a dia. E é isso que nós precisamos reprogramar, né? Porque ele está aí, porque vem muitos anos nessa repetição. Quando eu trago aqui essa imagem, dá para ter uma clareza maior, porque quando o nosso cérebro, né, reptiliano aqui, ó, sobrevivência, instinto, ação. A ação dele é o quê? É lutar ou fugir, quando vem o perigo, né? Como é que ele faz? Ele envia lá para o sistema límbico, que é uma outra parte do cérebro, onde estão as nossas emoções. Ele envia para lá uma reação. E aí, com base nas informações que temos lá, né, nas nossas gavetas, nas nossas emoções, o que acontece? Nós temos aquela reação de lutar ou fugir, né? E aí temos aí o neocórtex, que tem uma função mais intelectual, aquela de pensar, de raciocinar, que nós não usamos muito, principalmente quando estamos ali naquele momento do perigo, naquele momento em que algo acontece, né? Como eu gosto de falar, o gatilho. Quando o gatilho vem, você não usa a sua função da razão, do intelectual, que é o neocórtex, né? Que é essa parte superior aí do nosso cérebro é tão grande e nós não usamos. Nós somos movidos mais pelo reptiliano e pelo sistema límbico. E aí, o nosso processo de esvaziar as gavetas vai ser observando aí essas emoções que estão no sistema límbico e as emoções daí que nós vamos esvaziar
e reprogramar. Para que, quando o reptiliano enviar uma reação de instinto de sobrevivência, quando chega lá no sistema límbico, ao você observar, você vai estar usando o neocórtex. E aí você vai enviar para o reptiliano uma outra química, né? E aí é nesse processo aqui que nós vamos limpar e reprogramar. É só para ilustrar mais ou menos o que acontece com o nosso cérebro, por que que você está nesse piloto automático negativo, por que que as suas emoções te faz você sentir ter esses sentimentos, ter essas reações diante dos acontecimentos cotidianos, né? Dos desafios do dia a dia. E para ele, né, para o nosso cérebro reptiliano, sistema límbico, ele não está nem aí para a questão que existe a dualidade, né? Que um dia está bom, outro dia está mais ou menos, e está tudo bem. Para ele, não. Para o neocórtex, sim. Né? Porque ele é mais intelectual, né? Que ele pensa com a razão, ai, tá tudo bem, hoje está ruim, amanhã vai estar melhor, né? E a vida segue. Não, você está o tempo todo no piloto automático reptiliano e o límbico. E é por isso que a vida vai devagar. E é por isso que a vida trava, porque aí são reações químicas, mas que também é energia. E ela fica aí vibrando no nosso campo, né? E atraindo mais o mesmo, mais situações, de acordo com o que está aí engavetado, de acordo com o que está aí com a experiência que você trouxe ao longo da sua vida, que é o que vamos falar aqui. Quando você está observando a reação do seu sistema límbico, quando você está observando, você envia para o neocórtex uma nova química. Então, quando estamos agindo com o sistema neocórtex, enviamos nova química para o sistema reptiliano e bugamos seu caminho neural. Bugamos porque ele vai começar a pensar, olha, o nosso cérebro, né? O nosso reptiliano, ele está ali para nos proteger, né? Ele é instintivo protetor. Ele reage com intenção de nos proteger, né? Por exemplo, como eu sempre falo, quando vem uma febre é porque algo está mal lá dentro. É para você olhar para aquilo, observar, tomar remédio, ir ao médico, né? E quando então ele está nesse sistema de protetor, reativo protetor, de acordo com o que vem lá de fora, ele reage com a intenção de proteger. Mas ele vai te proteger de acordo com as informações que estão lá nas suas gavetas, né? Quando observamos e criamos, quando estamos observando, nós criamos o quê? O caminho do meio. Não é o luta ou fuga. Você vai pensar, você vai usar o neocórtex para pensar, para observar o que está acontecendo e entender que faz parte da dualidade, a vida continua e eu não vou estar aqui produzindo um caminho negativo. Este é o caminho do meio, né? Você não vai ficar na luta, nem lutar, nem fugir. Você vai observar e você vai criar um novo caminho, né? E isso é com o quê? Com repetição. Isso não é uma semana, um dia, um mês. E aos poucos, quanto mais você for fazendo, você vai viver assim nesse piloto automático positivo, de entender que tudo faz parte da vida, de uma dualidade, que um dia tá bom, outro dia tá mais ou menos, mas eu não me identifico com esse tá bom ou tá ruim, tá tudo bem, faz parte do processo, faz parte do caminho. É difícil entender isso quando nós estamos no piloto automático negativo, né? E ficamos ali naquela força, eu quero isso, quero fazer isso, é do meu jeito, né? A gente não abre brecha para o universo mostrar um novo caminho, mostrar o caminho do meio, quando você está na luta ou fuga, quando você está na força. Ou você luta para ter muito, ou você fica ali, né? Desiste, não caminha, dá um passo para frente, 10 para trás e cai ao fundo do poço. Não é aquela pessoa que dá dois passos para frente, três para trás, volta a dar passo para frente de novo, porque você desiste, né? Você foge. Mas com repetição é possível sim fazermos um caminho neural através das novas químicas, porque a conversa com o nosso cérebro é através de químicas. E químicas também é energia. Por isso que ela é moldável, por isso que ela pode ser reprogramada, né? Porque ele está ali o tempo todo trabalhando com a intenção de nos manter bem, de nos manter vivos, de nos manter saudável. E quando você traz todo o entendimento, você consegue movimentar essa energia, como se fosse ali massinha, né? Aquelas massas de modelar. É possível você modelar é,
criar nova energia através de novos entendimentos, de novas repetições, né? Positiva, e da observação, que é observando que nós vamos fazer com que ele pense mais, com que ele busque o caminho que nos traz felicidade. Quando nós estamos observando com a intenção de, nossa, é isso mesmo, eu agora entendi por que que eu penso assim. Então, quando você fala assim, né, de um jeito assim que você entendeu com uma alegria, com confiança, você está produzindo o quê? Hormônio da felicidade, hormônio da saúde, hormônio da alegria, oxitocina, serotonina, né? Então, o que acontece? Ele gosta desse tipo de hormônio, é desse hormônio que ele gosta. E aí, quando você produz, ele sabe que é isso que você é o caminho, esse é o seu caminho. Ele sabe que o que você está fazendo é o melhor para você, né? Por causa da química que você produz. Quando você produz uma química negativa, claro que se você produz sempre a química negativa, essa fica no caminho, no seu, na sua energia, né? E ela fica automaticamente, que a química negativa fica se repetindo. E o bom da negativa se repetir é que você sabe o que você tem que melhorar, o que você tem que fazer para parar de repetir isso, né? Você já sabe, olha, Carla, eu sei que na minha vida a violência sempre fez parte da minha vida. E hoje eu vivo situações de violência. Por que que eu vivo repetidamente, troco de parceiro e continuo sofrendo violência na minha família, com o meu companheiro, com a minha companheira, traição, falta de compromisso, falta de respeito? Por que que isso, você sabe que isso está se repetindo? É porque isso aí já está no processo, já está no caminho neural negativo. E aí você sabe que é isso que você precisa corrigir, é isso que você precisa limpar, observar para tirar, esvaziar essa gaveta, né? Quando estamos observando, reprogramamos nossas emoções, formada por quê? Pela nossa história de vida, né? Então é isso que eu acabei de falar. Quando você sabe aquilo que está, quando você começa a observar, você começa a entender aquilo que está se repetindo, porque automaticamente o teu cérebro vai te levar para lá. Por que que você está repetindo isso? Quando você coloca atenção para observar como observador, atenção que como observador não é como vítima, quando você coloca atenção como observador dos seus, daquilo que está se repetindo na sua vida, teu cérebro vai te levar para lá, porque lá no seu passado, lá na sua história, lá nas suas gavetas. Por que que repete isso na sua vida? Por que que você está vivendo esse processo de repetição, né? Porque você experienciou isso na sua vida, de forma consciente ou inconsciente. Possa ser quando você era criança, era bebê, você não lembra, mas tá aí. O seu cérebro engavetou, guardou, armazenou. Pode ter sido quando você estava na barriga da sua mãe? Sim. Você pode às vezes nem lembrar. Mas o fato de você observar e você olhar para isso, ele já vai começar a fazer um novo caminho neural. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós não vamos só observar, né? Também vamos reprogramar. Então, o nosso processo, nosso trabalho aqui, vai ser um trabalho de limpar e reprogramar, né? Através dessas estratégias. Aqui eu não vou trazer muita coisa para vocês aqui, diariamente está aqui cheio de vídeo, quanto tempo para vocês. Mas lá no grupo eu quero destrinchar toda a história de vocês. Tudo aquilo que vocês trouxerem para mim como repetição, como, entendi isso, vamos falar mais sobre aquilo. Para quê? Para abrir este campo, abrir mais essa informação. Ir mais a fundo. Quanto mais a fundo você for, mais gaveta você vai limpar, né? E depois a gente vem aí com o artefato para poder proteger energia, para poder, vamos programar um monte de coisa lá no artefato para você, através dele também, realizar a limpeza, né? Vamos realizar limpezas para todas as outras coisas, né? Família, objeto, mas principalmente para ajudar você a limpar as suas gavetas, né? E remover as emoções negativas, que está aí no piloto automático. E depois a gente vem com a PNL para reprogramar, ok? Então vai ser assim, vai ser muito lindo esse treinamento, porque ele vai estar muito completo na questão de limpar, proteger e reprogramar, ok? Então, eu quis trazer para vocês essa primeira parte aqui, só para ilustrar, porque a mente ela precisa, né, precisa ter entendimento, né, para poder ela soltar, para poder ela ter mais confiança naquilo que está fazendo, porque você podia
simplesmente só limpar e reprogramar. Mas a mente, ela precisa de ver, né? Ela precisa de ver para crer, né? Igual São Tomé. Por isso que eu trouxe aqui essa primeira parte para você entender por que que você está nesse piloto automático e o que você vai fazer, o que você deve fazer, né? O que vamos fazer, aonde é que vamos limpar, aonde é que vamos aí reprogramar esses sistemas aí para poder a gente ter uma vida mais tranquila, né? Ter uma vida mais no piloto automático positivo, né? Mais confiante, com mais alegria e de forma consciente, né? Viver de forma consciente, não viver aí nesse piloto automático de forma inconsciente, de acordo com a experiência que nós tivemos. Então, o objetivo aqui é limpar, proteger e reprogramar essas partes aí do nosso cérebro que tem tudo a ver com a nossa energia, tem tudo a ver com aquilo que nós atraímos diariamente, ok? Então, essa aula foi para falar sobre isso e até a próxima aula.